Oi meninas, tudo bem? Bom, esse semestre a gente vai fazer um tipo de interação um pouco diferente da qual a gente está acostumada, né? Eu tô com saudade de vocês, confesso que assim levei um baile para fazer essa apresentação, para ficar legal para vocês terem aí um material no qual vocês pudessem se apoiar. E levei por conta da tecnologia mesmo, precisei aprender um monte de coisa, mas acho que vai dar resultado aí para vocês poderem aproveitar, tá? E conforme a Carol conversou comigo no começo do semestre, devido à agenda, né? O segundo semestre é um semestre super apertado, então ficou combinado que eu faria alguns vídeos sobre o conteúdo que a gente vinha trabalhando já no primeiro semestre, para que vocês pudessem, às quintas-feiras, pudessem no momento que vocês estiverem mais livre, vocês pudessem acessar esse conteúdo para poder depois refletir no planejamento de vocês, nas atividades, em especial na atividade de avaliação, nas atividades de acompanhamento da aprendizagem das crianças, tá bom? Então, eu preparei aí uma sequência de aulas, eu procurei não ser muito longa nas aulas, né? Vou liberando aos poucos para vocês, mas para que a gente possa aí criar um percurso formativo, né? Que pudesse ser útil para vocês nessa parte da avaliação, tá? E o foco, desde o começo do ano, a gente tá aí, depois da reunião da Magda, inclusive no começo do semestre, a gente está gastando um tempo maior, né, ou se dedicando mais à questão das evidências de aprendizagem. E a minha parte está mais concentrada no ciclo de alfabetização ou até o quinto ano, né, para poder trazer referências para vocês aprimorarem isso que vocês já fazem, mas para que vocês possam ter mais segurança do que deve ser feito, né? Então, nesse material aqui que eu preparei, nós vamos ter algumas aulas. Eu estou imaginando uns 5 materiais desse, né, para que vocês possam acessar, não materiais muito longos. E eu só sinto muita falta da gente dialogar, né, na hora que eu estou dando passando essa informação para vocês. Mas vocês têm meus contatos, a gente pode conversar e se for necessário ou a qualquer momento eu posso ir aí à escola e a gente pode conversar mais a respeito disso, tá bom? O importante é que essa formação ela aperfeiçoe aquilo que vocês já estão fazendo para a gente cada vez mais ter instrumentos ou ter condições de afirmar os processos de aprendizagem das crianças com mais segurança, tá bom? Então, o que eu preparei para vocês nesse primeiro momento, tá? Eu gosto muito da temática, eu já falei para vocês em alguns momentos, mas do conceito da avaliação para a aprendizagem. Né? Então, assim, tudo aquilo que a gente. Por que não é da aprendizagem e é para a aprendizagem? A sensação que eu tenho, né, até tenho um livro escrito sobre isso, é de que uma avaliação da aprendizagem, ela parece que acabou, né? Parece que a aprendizagem aconteceu e ela acabou, e aí a gente vai faz uma avaliação e dá um resultado. E eu gosto muito de trabalhar com a ideia de que a avaliação ela faz parte do processo do ensinar, né? O processo que a gente tem de fazer com que a criança aprenda, né? Então ela está inserida dentro desse processo da aprendizagem, né? A gente vai ver mais adiante a importância dela dentro do ciclo, né? Para a gente poder ter essa condição, digamos, de usá-la a favor da aprendizagem do aluno e não só em um momento em que a gente vai medir ali um resultado específico, né? E para partir para aquilo que a gente quer, então o objetivo desses encontros todos, né, desse material todo, é a gente chegar lá na prática mesmo, né? Então, assim, olhando para os instrumentos, olhando para a nossa prática, olhando para as atividades que a gente realiza, se a gente está garantindo ou se a gente tem condição de afirmar que o aluno aprendeu ou não aprendeu, né? Ou ele está nesse processo de
no processo de desenvolvimento mesmo, né? Em especial na alfabetização, a gente sabe que assim é bem um movimento espiral, né? Então a criança avança, depois ela retrocede um pouco, depois ela avança, ela retrocede um pouco. Às vezes esses retrocessos a gente não consegue perceber porque é um processo mais interno, né? Se a gente não tem ali uma atividade constante para estar observando isso. Mas basicamente ela é um processo que vai acontecendo até chegar ao resultado final. Não tem um momento em que a gente fala, eu vou ensinar isso e já vai dar aquele resultado, porque o resultado final, né, ele, de acordo com as legislações todas, as recomendações todas de Conselho Nacional de Educação, tudo, ela tem expectativa de estar acontecendo ao final do segundo ano, né? Mas a gente tem níveis, né? Então, até o final do terceiro ano, a gente espera que essas crianças estejam com todas as habilidades relacionadas à leitura, escrita, né? E ao letramento, né? Elas estejam ali com essas habilidades. Então, nessa primeira aula, nesse primeiro encontro, digamos assim, a gente vai retomar a BNCC, as competências e as habilidades. Por que eu estou fazendo isso? Para a gente entender um pouco da onde a gente parte e aonde a gente tem que retornar, né? Então eu fiz um pouco essa dinâmica, tá? E aí essa aula que eu coloquei o nome de aula, né? Mas eu acho que, enfim, é mais uma explanação daquilo que eu consegui organizar para vocês. Qual que é o objetivo desse primeiro momento, né? Então, eu vou introduzir as referências para uma avaliação com foco na aprendizagem, né? Eu vou destacar a relação das 10 competências da BNCC com a aprendizagem da língua portuguesa nos anos iniciais, isso significa primeiro ou quinto, né? E aí eu termino um pouco apresentando algumas sugestões de propostas de alfabetização e letramento alinhadas às competências, tá? Então a gente vai fazendo uma conversa assim, inclusive para a gente ver dentro da prática do que a gente tem feito na escola e do que vocês têm feito nos planos de trabalho de vocês, aquilo que já está sendo contemplado, tá? Mas é só para a gente alinhar um ponto de partida. Bom, e aí as perguntas que a gente sempre faz é assim. É o como, né? Porque a gente vê muita formação, ou muita literatura, ou muita a gente precisa das evidências, a gente precisa dos instrumentos, a gente precisa. Mas aí, como, né? Que a gente faz? Como é que a gente identifica, né? Que a aprendizagem está acontecendo? Como é que a gente registra essa identificação, digamos, né? Como é que a gente interpreta? Porque às vezes a gente faz o registro ou tem o registro, e aí como é que a gente interpreta? Isso vale muito para o processo de aprendizagem, porque a gente pode identificar e registrar, mas na hora de interpretar, a gente vai interpretar levando em consideração contexto, a gente vai levar em consideração a idade da criança, o momento que ela está, enfim. A interpretação é um momento muito importante para a gente garantir uma análise mais fidedigna, né? Como é que a gente capta sinais concretos desse desenvolvimento das crianças, né? O que é que nos aparece que a gente pode afirmar com segurança de que está ocorrendo o avanço da aprendizagem dos nossos alunos, né? Que assim a gente consegue, através desses recursos, falar, olha, tá vendo? Ele está aprendendo, né? Ou ele aprendeu, porque a expectativa era chegar aqui e ele está fazendo isso. Ou ele está aprendendo porque a expectativa é chegar lá, mas ele está demonstrando que ele está avançando, porque ele estava assim, depois ele ficou assim, e até chegar no nível que a gente espera, tá? E aí é muito importante, eu gosto muito dessa frase, gente, que fala assim: se não sabemos para onde queremos ir, qualquer caminho serve, né? E é do Alice no País das Maravilhas.
E isso eu acho que assim vale para tudo na vida da gente, mas em especial na nossa atividade docente, né? Então, assim, nós professores temos que ter muita clareza de aonde pretendemos chegar com os nossos alunos, para a gente poder escolher os caminhos que a gente precisa trilhar para chegar lá, né? E aí é um conjunto que a gente tem um conjunto ali de atenção e de recursos que a gente vai usar para chegar aonde a gente quer chegar, né? Então, assim, eu acho que na nossa escola a gente sabe exatamente aonde a gente quer ir, né? Aonde a gente quer chegar. E aí a gente, todo o processo que a gente faz de planejamento, de definição dos resultados que a gente espera alcançar, eles devem culminar para este lugar. E como a escola ela tem uma proposta de pedagogia por projetos, a gente vê como é que a gente vai amarrar tudo isso, né? Aonde a gente sabe que quer chegar e aonde a gente deve chegar por conta das legislações que a gente deve cumprir, em especial aquela que nos orienta em relação ao currículo, tá? Então, a gente aqui na escola, a gente tem dois horizontes, digamos assim, né? O horizonte, ele está demarcado pela proposta da escola de assumir como sua estrutura formativa a pedagogia de projetos, né? E do outro lado, o que está recomendado, ou referenciado ou indicado nos documentos oficiais curriculares, e que no caso da nossa conversa, eu vou trazer novamente a Base Nacional Comum Curricular, embora nós nos utilizemos também do currículo do Estado, além de referências do currículo do município de São Paulo, que ele tem uma estrutura que conversa muito com as nossas questões na escola, né? Ele fica didático para a gente poder trabalhar, tá? Então, só retomando um pouco o que eu me propus a conversar com vocês, né? A gente tem um documento enorme, que é a BNCC, que vocês, enfim, conhecem, né? É o documento base para vocês fazerem os planejamentos, todas as atividades de vocês, e ela inicia, né? Ela tem como a sua grande introdução, ela tem as competências gerais, né? Então, são 10 competências gerais que nos indicam aí o que é esperado que no trabalho e aí de toda a educação fundamental e média, então toda a escolarização da educação básica, quer dizer, começa desde a educação infantil até o ensino médio, o que é o suprassumo, digamos, né? Quais são as competências que elas precisam estar previstas e que elas alinhavam todas as atividades que acontecem durante esse ano, tá? A letra tá pequenininha aí, mas no documento oficial, e eu também vou trazer aqui na apresentação, um pouco dessas 10 competências. E a partir dessas competências, a gente precisa destacar os indicadores e as evidências que demonstram que aqueles indicadores eles estão sendo as crianças elas correspondem, enfim, elas estão demonstrando que estão no caminho do desenvolvimento dessas competências, tá? E aí, gente, e tem o registro também, né? Então nós temos a BNCC, competências, indicadores, as evidências e o registro, que é super importante, né? Ele dá trabalho, às vezes a gente confunde que assim, não tem a proposta da escola é não ter um momento de prova e etc. E aí isso não significa que os registros eles não precisam acontecer. E acontecer de duas formas, tá? A forma do próprio aluno fazer ali algum tipo de registro e dos educadores, né, dos tutores, através dessa observação, essa análise toda, ele ter um registro desse desenvolvimento do aluno, tá? Mas isso a gente vai ver mais para frente. Vamos lá. Então,
como eu falei para vocês, como ponto de partida, nós temos, e é um fundamento de toda a prática avaliativa, nós temos a BNCC. Então, nós temos, na nossa escola, a gente tem a BNCC, os currículos estaduais e municipais, que prevêem, dentro do seu caminho aí, o desenvolvimento das 10 competências gerais e das habilidades relacionadas às áreas de conhecimento como os principais objetivos da escolarização, porque a base, o que ela faz? Ela traz as competências, as 10 competências gerais, e depois ela desdobra, né, em cada área de conhecimento. Então, a gente vai ter lá a língua portuguesa e como é que ela se relaciona com essas competências gerais a partir das habilidades previstas lá no seu nas especificidades da língua portuguesa, ou a matemática, ou a história, a geografia e assim por diante. No caso da educação infantil, ela está organizada de uma outra forma, né? Que são os campos de experiência, tá? Que não é o nosso caso. Embora a gente trabalhe com o primeiro ano, né? E que o primeiro ano está justamente nessa transição, né? De sair dos campos de experiências para entrar ali nos eixos, né? Ou enfim, nas áreas de conhecimento, tá? Dei uma gaguejada aqui, mas engatei, tá bom? Vamos lá. Então, gente, a gente não pode ter a gente tem que ter como referência que as evidências de aprendizagem devem corresponder aos princípios. Então, aquilo que a gente chama de evidência de aprendizagem, ela deve estar relacionada a isso. Então, ela deve responder às áreas de conhecimento, às habilidades previstas nas áreas de conhecimento e devem corresponder, em última instância, às competências que a gente espera que ao final de todo o percurso escolar ela seja desenvolvida, tá? Então, gente, eu trouxe aqui, só para a gente relembrar, a competência, né? Não tá dividida em área de conhecimento aqui. Eu tô pegando só a competência e uma descrição da habilidade que está inserida dentro dessa competência, tá? Então, a competência número 1 da base, ela diz respeito ao conhecimento. Então, e aí, qual é a habilidade prevista, né, para essa competência? Como é que a gente alcança o desenvolvimento dessa competência? Do jeito que a gente espera. Então, ó, é valorizar e utilizar conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para compreender a realidade e colaborar para uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Isso está na base, né? Então, assim, quando a gente fala de conhecimento, da competência conhecimento, do conhecer, a gente está falando desse princípio, né, de valorização e utilização do conhecimento já construído, na direção de compreensão da realidade e da colaboração. Isso significa produção, né, de conhecimento para a gente alcançar essa sociedade justa, democrática e inclusiva. Não só a compreensão do conhecimento, né, nem a utilização desse conhecimento, mas a produção de um conhecimento que tenha por objetivo isso. O que eu acho que a gente está super alinhado, a escola tem isso como está dentro do seu de todas as suas diretrizes, né, e do seu plano institucional, o seu projeto político-pedagógico, tá? Aí a segunda competência da base, a gente está falando do pensamento científico, crítico e criativo. E o que a gente diz em relação à habilidade relacionada a essa competência? Então, a gente está falando de exercitar a curiosidade intelectual, a investigação, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para enfrentar situações diversas. Né? Então, gente, aí quando em alguns momentos a gente fala o projeto, a gente está falando lá do projeto que vocês estão elaborando e que a gente fala, gente,
o foco do projeto é esse, né? Aquilo que a gente espera que esteja sendo desenvolvido no projeto é baseado, né, na metodologia da construção do conhecimento científico, ele está baseado nessa segunda competência da base nacional comum curricular, tá? Então, até agora nós estamos alinhados, né? A terceira competência tem a ver com o repertório cultural, né? Aí algum vai falar assim, gente, parece do nosso projeto, né? Manu é super cuidadosa com isso, etc. Mas porque tá na base, gente. Assim, a gente tem é esse mesmo a missão da escola, né? E relacionada a essa competência do repertório cultural, né? E a competência quando a gente adquire isso, a gente tem um repertório cultural, de que habilidade a gente está se referindo, né? Então a gente está se referindo à habilidade de valorizar e fruir manifestações artística e cultural. Fruir é um verbo que às vezes a gente usa pouco, né? Mas a fruição, ela tá para além da compreensão, ela tá no sentido da gente experimentar, experienciar, né? E a gente aquilo, com a experiência, a gente ganhar sentido para a gente compreender por essa experiência, né? Se chama fruição, tá? Então vou repetir. A habilidade é valorizar e fruir manifestações artísticas e culturais, locais e globais, e participar de práticas culturais diversificadas. Então, na base está previsto que várias experiências culturais as crianças possam, né, os estudantes eles possam estar experienciando para poder ganhar esse repertório cultural, né? Isso é super importante porque vai ajudar lá na formação crítica posterior, que a gente vai compreender diversos fenômenos, diversas realidades, etc, né? Aí o item 4 a competência 4 é a competência da comunicação, né? Talvez essa esteja bem relacionada com a parte da língua portuguesa nos anos iniciais, na verdade, em toda a educação básica. E aí, qual que é a habilidade que ela se refere? Então, é a habilidade de utilizar diferentes linguagens, verbal, corporal, visual, sonora e digital, para se expressar, produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Então, o que significa esse entendimento mútuo? Que aquilo que a gente produz, ele deve ser compreensível para o outro, né? O outro pode, a partir daquilo, construir um sentido, um significado, tá? Então, é isso. Então, a habilidade é a gente estar utilizando as diferentes linguagens para não só se expressar, mas produzir sentidos, tá? A quinta competência tem a ver com a cultura digital, né? Então, olha, a gente está inserido no mundo globalizado e no mundo tecnológico e cabe à escola, né, promover ou permitir o desenvolvimento desta habilidade aqui, que é compreender, utilizar e criar tecnologias, mas não de qualquer jeito, de forma crítica, reflexiva e ética. Cada vez mais isso vai ser importante, tá, gente? Porque a gente está imerso nesse mundo, a gente tem poucos regramentos com relação a essa temática, né? Ainda mais para a escola. O mais recente foi proibir o uso de celular na escola, mas está cabendo à escola promover o desenvolvimento dessas habilidades para chegar à competência de uma cultura digital aí, com os princípios que a gente gostaria que tivesse, né? Aí, a sexta competência tem a ver com trabalho e projeto de vida. E aí vocês vão falar assim para mim, mas isso daqui é mais relacionado aos anos finais do ensino fundamental, ensino médio, etc. Mas na educação, nos anos iniciais, né, eu acho que até na educação infantil, as crianças já se relacionam com isso. Elas podem não estar trabalhando, e a gente espera que não esteja,
mas elas já estão entrando em contato, né? A mãe sai e fala: eu vou trabalhar, volto depois do trabalho para te buscar. Hoje a minha neta fez assim: vovó, você vai trabalhar na escola hoje? Eu falei: hoje não. Ela falou: é porque eu queria te ver lá na escola. Então, esse conceito de trabalho ele já está presente no cotidiano das crianças, né? De formas diferentes, mas tá. E aí a habilidade prevista para ser desenvolvida é a valorização, né? Que a criança seja capaz, o estudante seja capaz de valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais para compreender o mundo do trabalho. E a partir disso, ela ter consciência disso e poder fazer escolhas cidadãs, né? Então, porque isso vai ajudá-la, né? Falando do ensino fundamental, dos anos iniciais, vai ajudá-la a tomar decisões, se a gente já trabalha desde cedo, a tomar decisões conscientes e que, inclusive, vão influenciar a sua vida, né, no momento em que ela tiver nessa condição de trabalho, tá? A sétima competência é a argumentação. Então, argumentar com bases em fatos, dados e informações confiáveis, respeitando os direitos humanos. Gente, essa competência aqui, eu acho que vai ser, assim, um dos maiores desafios que a gente tem na educação da atualidade, né? Porque a questão das fake news, né? Das não verdades, né? Essa realidade paralela, né? Enfim, tem tantas questões. E agora a inteligência artificial que vem aí ocupar um espaço que pode confundir as pessoas com relação à verdade, não verdade, né? Dizem os pesquisadores estudiosos dizem que a gente está na era da pós-verdade, né? E aí o que isso significa? Eu acho que assim a gente tem um caminho longo para trilhar com relação à preparação das nossas crianças com relação a essa competência e que deve se iniciar desde cedo, né? Lógico que a gente não vai exigir que a habilidade esteja completa com muito cedo, né? No primeiro, segundo ano, mas já dá para a gente trabalhar com esses elementos, né? Para ir construindo aí essa consciência, né? Nas crianças. A oitava competência é o autoconhecimento e autocuidado. E hoje, gente, a gente vai, enfim, até com a gente mesmo, né? Essa habilidade, às vezes, ela é foi bem dificultada na nossa formação, né? A gente às vezes, tem dificuldade com relação a isso, e às vezes a gente vai ter que trabalhar com os alunos. Então, enfim, como é que a escola se organiza para isso, e eu acho que, pelo que eu acompanho no trabalho de vocês, há muitas orientações ou muitos recursos para que a gente possa desenvolver nas crianças essa habilidade que é conhecer-se, cuidar de si e reconhecer emoções próprias e dos outros para o bem-estar físico e emocional, né? Então, nos anos iniciais, então, educação infantil, anos iniciais, a gente tem um esforço constante, né? Porque para lidar com frustração, lidar com as dificuldades, ou lidar com as alegrias, né? E, enfim, como é que a gente trabalha isso e essa habilidade ela é importante, tá? Por último, nós temos as duas últimas competências, que é a empatia e a cooperação. E aí eu acho que tem a ver com o anterior, né? Mas ela está, na verdade, em todas as competências, que significa a habilidade exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação com valorização da diversidade. Então, isso é bem importante, gente. Eu acho que a escola faz muito isso, né? Mas a gente não pode deixar de ter isso como referência. E por último, a competência da responsabilidade da cidadania, que significa agir com autonomia, responsabilidade, flexibilidade e princípios éticos sustentáveis.
O que eu acho dessas 10 competências, né? Eu acho que assim, os projetos que são realizados na escola em todos os anos, né? E desde a educação infantil até o nono ano, que é onde a escola alcança, né, as crianças, eu acho que as 10 competências elas estão previstas no desenvolvimento do projeto. Só o projeto já daria, já tem, né, nas suas atividades, nas suas referências, naquilo que vai acontecer com as crianças na escola, ele já tem, ele já alcança o desenvolvimento dessas 10 competências e as habilidades previstas nessas 10 competências, né? Então, eu acho que assim, a gente fica muito feliz de estar alcançando, estar implementando, né, ou estar realizando a base dessa forma tão bacana e que os alunos gostam tanto. E aí, gente, vamos lá. Como eu disse para vocês, a gente tem a BNCC, que são essas 10 competências, e que depois elas se desdobram nas áreas de conhecimento. E aí, o exercício que deve ser feito foi feito na base, foi feito nos currículos, mas que a gente deve fazer no nosso cotidiano, lá na atividade que a gente vai realizar com as crianças, né, nas brincadeiras ou na literatura que a gente vai escolher, ou enfim, nos jogos que a gente vai escolher, na música que a gente seleciona, a gente tem que relacionar tudo isso, né, com a competência geral da BNCC, tá? E aí eu fiz um exercício aqui de fazer um depara, né? Quer dizer, a competência um, né, que tem a ver com conhecimento e a habilidade de valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural para entender a realidade e colaborar com uma sociedade mais justa, o que é essa habilidade, aonde ela está relacionada àquilo que prevê a área de conhecimento na base em língua portuguesa nos anos iniciais, tá? Então, assim, essa habilidade de valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos e etc., está relacionada ao acesso ao mundo letrado, à leitura crítica de textos e ao uso da linguagem para compreender a realidade. Então, gente, é importante a gente olhar para isso, porque quando eu tô lá trabalhando um texto, uma parlenda, eu tô trabalhando uma literatura, eu tenho como foco, normalmente é assim, que a criança, eu tô lá e falo assim, gente, essa criança precisa aprender a ler, ela precisa aprender a escrever, e aí eu vou dar atividade voltada para o desenvolvimento dessa habilidade da escrita, né? E aí eu vou estar dando atividades para ela identificar o som, para ela consciência fonética, ou para ela eu tenho esse olhar, né? A ortografia, a gramática, mas não pode estar descolado desse princípio aqui. Então, assim, é essa relação que a gente quer. Então, é tipo assim, você está aprendendo tudo isso porque olha onde isso é usado, né? Então, o tempo todo a gente tem que estar fazendo essa referência, tá? E avançando para a questão de uma leitura, uma compreensão crítica, capaz de da gente interpretar e formar opinião sobre aquela leitura, tá? Isso tem a ver com a primeira competência e a habilidade relacionada a essa competência, tá? A segunda competência que traz a habilidade lembra do conhecimento científico, né? Então, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade. Relacionado à língua portuguesa, o que a gente tem? A leitura, a interpretação e produção textual como formas de investigação e expressão criativa. Isso vocês fazem, gente, porque assim, vai pesquisar, vai ler.
tá lá no projeto, a gente vai fazer uma pesquisa sobre o projeto, traz uma leitura, traz uma interpretação, né? A gente utiliza muito isso. E aí é a conexão da língua portuguesa com essa segunda competência e as suas habilidades, tá? A terceira competência, que tem a ver com o repertório cultural, que diz que valorizar a habilidade, né? A gente quer desenvolver a capacidade da criança de valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais das locais às globais e também participar delas. Aonde a gente encontra essa relação da BNCC de língua portuguesa com os anos iniciais? Na proposição, né, de atividades ou de experiências com a literatura, a literatura, então isso significa leitura de literatura infantil, poemas, canções, contação de histórias e a prática de letramento literário, né? Então, todas aquelas habilidades que são inseridas dentro do letramento literário, que é onde a gente alcança isso, né? Então, se a gente vai pegar essas atividades das crianças, a gente já tem que fazer esse gancho, né? E a gente faz esse esforço na hora de selecionar o material para trabalhar com as crianças, seja diário ou seja num período mais longo, né? Bimestral, etc. A gente faz a gente busca isso, a valorização, para que a criança seja capaz de valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas culturais, considerando que a literatura é uma manifestação artística e cultural, tá? Mas por meio da literatura a gente consegue acessar outras manifestações artísticas e culturais, tá? Então vamos lá, gente. A quarta a quarta competência, que prevê a habilidade de utilizar diferentes linguagens, verbal, oral, visual, motora, como Libras, escrita, corporal, visual, sonora, digital, por meio de expressão, comunicação e informação, produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Eu acho que essa é a mais diretamente vinculada à questão da alfabetização e letramento, pois garante o direito de aprender a ler e escrever e de usar a língua em situações significativas. Gente, assim, eu tenho visto algumas formações que às vezes descolam as situações, dão tanta ênfase ao método, à prática que o professor vai realizar, né? Que acaba esquecendo de dar ênfase à questão das situações significativas. Não é que esses métodos eles sejam ruins, mas eles serão pobres se eles não tiverem relacionados ao aprender a ler e escrever e o uso desse conhecimento da língua em situações que façam sentido, tá? É isso. Bom, aí vamos a quinta competência, que tem a ver com a cultura digital. Eu acho que essa a gente acaba tendo menos experiências com as crianças, mas vocês ainda, eu não sei o quanto está sendo usado, mas assim, a questão, por exemplo, do uso do Matific que vocês usam para matemática ou de outros jogos, né? Da própria experiência de usar os recursos que vocês têm em sala de aula, mesmo que for para apresentar para as crianças uma leitura, quando vocês pegam um livro da árvore de livros e vai usar lá para uma leitura coletiva na sala de aula, a gente está criando, né, situações para que as crianças consigam utilizar essas tecnologias da informação e de comunicação, e aí a gente tem que estar sempre atento, né, ao uso de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, né? Então, sempre que houver oportunidade, e aí eu chamo a atenção mais para o, eu acho que terceiro, quarto e quinto ano com certeza, a gente tem que estar atento a essa questão relacionada ao uso dessa tecnologia, tá? Enfim. Aí, vamos para a sexta competência, né, que está relacionada ao mundo do trabalho, né,
ao trabalho, ao mundo do trabalho, projeto de vida. E o que a língua portuguesa pode se relacionar com essa competência, né, essas habilidades, é a relação da leitura com diferentes gêneros e contextos culturais diferentes. E aí, gêneros, gente, a gente tem nos primeiros anos, primeiro e segundo ano, a gente está mais com gêneros que são mais lúdicos, né? Porque pela própria característica de aprendizagem da criança. O terceiro ano ele já está numa transição entre o lúdico e uma coisa mais formal, de conhecimento. Então a gente vai trazer mais textos de letramento. Tem o literário, mas também tem do científico, do jornalístico, né? Então é uma oportunidade da gente poder tá mostrando as diversas formas de expressão, né? Através dos gêneros, mas a gente pode focar nessa questão da diversidade aí das vivências, dos saberes, né? Porque isso vai ter a ver depois com a experiência do mundo do trabalho, tá? A sétima competência, que tem a ver com a argumentação, e aí foi o que eu falei, né? Olha aqui, argumentar com base em fatos, dados, informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns, né? É uma competência essencial na língua portuguesa, e aí é um pouquinho maior, mas as crianças um pouquinho maiores, mas que já dá para a gente poder, através da literatura ou de textos, às vezes, que a gente escolhe, poder identificar essa posição mais argumentativa, de leitura crítica e etc, né? Na oitava competência, que é o autocuidado, né? O conhecer-se, o autocuidado, o que a BNCC de língua portuguesa pode trazer? A questão do desenvolvimento da oralidade, da escuta e da produção de texto que favoreçam a expressão de sentimentos e a convivência democrática. Tá, então a oralidade entra forte aqui, né? E a escuta, né? Esse exercício, porque outro dia eu ouvi, não sei aonde eu ouvi, que fala assim, gente, a gente precisa ensinar as pessoas a escutarem, né? As pessoas estão escutando pouco, abertas à escutação, né? Elas estão com dificuldade de se abrirem a escutar o outro e a partir dali compreender, e aí vem a empatia que vai vir logo em seguida para a gente poder extrair ali uma informação que nos permita essa convivência, né, mais democrática, mais saudável, enfim. Aí, quase por último, né, no penúltimo, a questão da empatia, do diálogo, da resolução de conflitos e da cooperação, né? E aí o que a gente, de novo, né, gente, na língua portuguesa, a questão da oralidade, da escuta, né, da leitura e produção textual em situações coletivas de aprendizagem. Por que coletivas de aprendizagem? Porque nesses momentos a gente vai estar, a gente permite, né, que olha, o outro está falando, vamos respeitar a opinião do outro, quem é que discorda, quem é que não concorda, mas no diálogo mesmo, né, na questão de ouvir os pontos de vista para aquela produção e aquela situação coletiva de aprendizagem, né? E aí a última habilidade, que tem a ver com a autonomia, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. A habilidade, gente, sempre vem com um verbo, tá? E o agir é o agir da criança, tá? Então, se a gente for olhar, a competência ela é sequinha, autonomia, né? Agora, a habilidade para chegar nessa autonomia é que precisa ser desenvolvida, né? E a habilidade é a ação da criança. Aí a gente tem que ficar muito atento a isso, porque a gente tem que ver que tipo de atividade
ou de situação, ou de vivência, nós oferecemos para a criança, para ela agir pessoalmente, coletivamente, com autonomia, responsabilidade e flexibilidade, tá? É lógico que o professor a gente espera isso também, mas neste caso das habilidades previstas na base, tem a ver com a ação da criança, tá? E no caso da língua portuguesa, tem a ver com o desenvolvimento da autonomia leitora e escritora, capacidade de aprender continuamente e se comunicar, ter autonomia para isso, para se comunicar nos diferentes contextos, tá? Então a gente vai ver que nessas. Desse momento aí que a gente se aprofundou um pouco nisso, a gente vai falar assim: a habilidade 1, 2, 3, 4, 5 e 7 são as mais diretamente relacionadas à alfabetização e língua portuguesa. Mas se a gente passar por todas, a gente vai ver que assim todas contribuem, né? Porque a alfabetização, isso é muito importante, ela não é só uma técnica de decodificação, e sim a formação integral do sujeito como leitor, escritor e cidadão. Eu escrevi um texto, eu tenho um site agora, gente, eu vou compartilhar com vocês. Eu escrevi um texto sobre alfabetização no meu blog. E aí eu vou compartilhar com vocês porque eu tenho falado muito sobre isso, tenho estado em várias situações. E aí, assim, a alfabetização é um lugar de muitas tensões, né? Então, tem pessoas que restringem a alfabetização ao processo de apropriação dos instrumentos, né? Então, dos códigos. Então, ela vai bem voltada para isso e com sucesso, porque você demonstrando para a criança vai aprendendo e ela vai aprendendo a relacionar, tem um sucesso. Só que a alfabetização, e aí eu vou para o conceito da Magda Soares que eu gosto muito, o conceito de alfa-letrar, quer dizer, você precisa desses recursos, dessa decodificação, né, da consciência fonética e etc., para se apropriar desses instrumentos de alfabetização, né? Mas ela não é para isso, ela tem uma finalidade que é a finalidade do uso social, porque só decodificar sem essa utilização, né, e ainda com todas essas habilidades que a gente viu na BNCC, a gente não vai formar integralmente o sujeito como leitor, escritor, cidadão. Então a gente dá esse instrumento para a criança ou para os adultos, que ainda tem muito adulto que não está alfabetizado, para que ele se torne um cidadão no final. E ser cidadão é mais do que só conhecer as letras, né? Então, e aí, gente, eu já estou quase fechando aqui nossa primeira conversa. Eu fiz uma relação da competência geral, na verdade, a habilidade que está prevista dentro dessa competência, né? E alguns exemplos práticos de alfabetização e a língua portuguesa, né? A aprendizagem da língua portuguesa. Então, assim, valorizar e utilizar, para valorizar, aprender a valorizar e utilizar conhecimentos, a gente precisa ler textos do cotidiano e, no caso da alfabetização, ler listas, bilhetes, rótulos, e no caso dos maiores, aí a gente vai ler notícia, vai ler textos que relatem ali acontecimentos, né? E que sejam capazes da gente de oferecer para as crianças uma experiência de compreensão e interação com o mundo, tá? O segundo, da curiosidade intelectual e investigação, tem a ver com a questão da ciência. Então, aí lembra que a gente trabalha isso, gente, tanto nos projetos quanto no letramento literário, né? Então, assim, propor leitura de histórias, levantar hipóteses sobre o enredo, investigar palavras novas e seus sentidos. A gente trabalha isso muito fortemente no letramento literário, né, na nossa atividade de letramento literário, e em algumas situações do projeto, para explorar, né, aquele conhecimento que o projeto tá trazendo para a gente também vai desenvolver melhor essa habilidade, tá?
Aí eu tenho uma competência que prevê uma habilidade de valorização das manifestações artísticas e culturais, e como eu disse antes com um exemplo, a gente pode trabalhar a literatura infantil, poemas, cantigas, reconto de histórias, produção de textos. Então, quando a gente trabalha isso, a gente está relacionando com essa valorização das manifestações artísticas, né? E a criança vai desenvolvendo essa habilidade de valorizar, né, as manifestações artísticas e culturais. Aí no 4, que tem a ver com a comunicação, né, a competência da comunicação, a habilidade de utilizar diferentes linguagens oral, escrita, visual e digital. Atividades que possam garantir situações de escuta, fala, leitura e escrita, produção de textos multimodais. A gente fala pouco desses textos, né? O que são os textos multimodais? São os desenhos, as legendas, os vídeos, são textos que não são os textos escritos, né? Eles se apresentam de outra forma, eles estão apoiados por outros suportes, tá? É, Aí a quinta competência, que tem a ver com a cultura digital e a habilidade de compreender e utilizar as tecnologias digitais, a gente vai usar aí os recursos de computador, tablet, jogos digitais para apoiar a alfabetização a alfabetização, né? E a leitura, o desenvolvimento da habilidade, tá? A sexta competência tem a ver com a valorização, a diversidade, né, de saberes e culturas. E aí, o que eu vou fazer para alcançar esse objetivo? Eu vou explorar textos que representem diferentes culturas, gêneros e contextos sociais. Vou explorar rodas de conversa sobre experiências pessoais. Quando vocês trazem também um convidado para falar de determinado tema dentro do projeto e que depois as crianças vão registrar ou elas se preparam para falar com esse convidado e aí elas registram questões, etc, etc, tá dentro desse lugar, né? O sétimo, a questão da argumentação, né, com base em fatos e informações, e aí a questão da proposição de debates e rodas de conversa, ou escrever cartas de opinião e bilhetes defendendo ideias, né? Então, eu acho que assim, teve um projeto, se não me engano, no 4º ano de um dos anos aí que a gente participou, que as crianças chegaram aí à Câmara dos Vereadores, conversar com uma vereadora e redigir um documento, né, para poder demandar determinadas soluções, digamos, né, para as questões que elas estavam pesquisando relacionadas ao projeto dela de melhoria da qualidade de vida na cidade de Atibaia. E aí, esse é um exercício que a gente tem que estar atento para estar desenvolvendo, né? A questão do a oitava competência, que tem a ver com o autoconhecimento, né? E como a gente lida com as emoções. Então, na questão da língua portuguesa, a gente pode estimular a produção de textos autobiográficos ou rodas de leitura para compartilhar sentimentos. Vocês fazem isso, né? Vocês, com emocionário, vocês fazem um trabalho desse, eu acho que pode, enfim, tá indo para o caminho certo e a gente pode explorar bastante isso, porque cada vez está sendo mais necessário, tá, gente? Nós vamos para a penúltima, né? A empatia. Aí, o exemplo prático de alfabetização na língua portuguesa é o oferecimento de situações para estimular produções coletivas de textos, dramatizações, leitura em dupla e reconto em grupo, né? Porque aí você vai estimular esse compartilhamento, né, de vivência mesmo, né? Uma vivência sendo compartilhada para você poder respeitar o tempo, você poder colaborar com o outro. É isso que a gente quer que as crianças façam, né? Então, a gente, através dessas situações, a gente consegue
promover o desenvolvimento dessa habilidade. E o último, que tem a ver com autonomia e responsabilidade e determinação, a gente cada vez mais promover a autonomia leitora e escritora é, no, nos, no primeiro ano, né? Quando a gente fala assim, escreve do seu jeito, né? E aí você vai estimulando essa confiança da produção, né? O que você gostaria de escrever, escreve, e aí, enfim, a gente vai cada vez mais promovendo. Sempre lembrando, gente, que a escrita, ela nasce, essa confiança da escrita, ela nasce da leitura, tá? Ela nasce das referências. Então, sempre que for oferecer para a criança, seja em qual ano, né, uma proposição para ela escrever alguma coisa, ela mesma escrever, produzir um texto, etc., a gente tem que ter trabalhado antes algumas situações em que ela possa visualizar isso. Eu já contei isso para vocês, né? Eu lembro que quando eu entrei no mestrado, por exemplo, a minha dificuldade de produzir um artigo, né? Eu tinha muita dificuldade. Na medida em que eu fui lendo artigos, eu fui me conhecendo mais artigos, aquele modelo, aquele gênero de texto, isso foi facilitando muito a minha escrita. Eu já era alfabetizada, lógico, né? Porque eu já estava no mestrado, porém, a gente ainda demanda, né, essa referência de modelos, digamos assim, né? Porque isso vai nos ajudando a ganhar confiança para a gente se expressar dentro daquele modelo. Então, sempre que propor para a criança uma situação para ela escrever autonomamente alguma coisa, garantir que ela já tenha tido alguma vivência, seja no coletivo ou seja através de leitura, né, de materiais didáticos, etc. Para ela conhecer, você vai falar para ela, escreve uma carta para sua mãe. Né? Antes dela chegar a escrever uma carta para a mãe dela, ela vai ter que ter tido contato com aquilo, com aquele modelo, aquele gênero, para ela ter confiança, né, de que ela não vai paralisar na hora de escrever, porque ela sabe mais ou menos como é, tá? Então é isso. Bom, estamos chegando um pouco ao final do nosso encontro, nem sei quanto que foi de tempo, mas aí vocês aceleram, vocês fazem, estou falando do fim, né? E vocês podem que eu espero que tenha sido bacana para vocês até esse momento. E a gente vai finalizar, gente, com essa reflexão, porque é isso que vai dar continuidade aos nossos outros encontros, tá? Então, assim, a gente está o tempo todo, como professor, sendo perguntado, né? Os pais perguntam, às vezes a coordenação pergunta, a gente mesmo pergunta, né? Quer dizer, como é que a gente é capaz de afirmar que os nossos alunos estão avançando na aprendizagem, e no nosso caso da leitura escrita e no letramento? O que a gente tem de recurso, né? Que a gente possa dizer, ele está aprendendo, porque ele está fazendo isso, isso e isso, né? Como é que a gente pode demonstrar que eles estão evoluindo, né? E como a gente faz para medir o avanço? Eu acho que um dos desafios que a gente tem, e eu estou sentindo inclusive o desafio na produção desse material para vocês, né? Que até agora eu falei genericamente sobre determinadas coisas. Aí posso dar várias sugestões de como vocês podem medir ou como vocês podem verificar esse avanço da criança. Só que no caso da alfabetização, né? E isso vai até o terceiro ano e depois quarto e quinto. Assim, como é que a gente mede? Como é que a gente fala para uma criança, para um pai de uma criança de primeiro ano, de que tá tudo bem, né? Ele tá no lugar que ele deveria estar, né? Então, que instrumento eu uso para mostrar pro pai, para mim mesma, né? Que esse instrumento vai me dizer assim, ela tá aqui, eu tenho que fazer isso, isso, isso para ela ir mais para lá, ou ela estacionou aqui. Então, apesar de tudo que eu estou fazendo, não tá indo. Como é que a gente faz isso, né?
Então, eu sei que vocês fazem muitas coisas, né? Que vocês têm aí os seus registros, mas a proposta dessas nossas conversas é meio organizar tudo isso que já é feito por vocês, com alguma coisa que eu vou trazer para vocês, é, sugestão e que possa ajudar vocês a encontrar indicadores que revelem o avanço e que a gente possa trazer a questão da evidência de aprendizagem para a gente demonstrar esse aprendizado, tá? Eu reparei agora que a evidência ficou sem sinal, sem acento, então eu vou fazer a correção, mas para o vídeo ele vai acabar ficando sem acento, tá bom, gente? Então, assim, as próximas aulas, a gente vai, então, avançar para a questão da evidência de aprendizagem e para o avanço, tá? Então, eu espero que tenha sido útil para vocês, gente, de verdade, tá bom? E vamos ver aí na finalização do vídeo como é que ficou, se foi bacana para vocês, tá bom? Bom, qualquer coisa, eu estou por aqui no WhatsApp. Eu posso ir à escola a qualquer momento para conversar com vocês e a gente vai se falando, tá bom? Um abração para todo mundo e até a próxima aula, que será sobre indicadores e evidências, tá bom? Bye, bye!